Graça e paz, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma sexta-feira aqui para a glória de Deus, fazendo, irmãos, esse ensino que é muito gratificante, estar na presença do Senhor, derramando aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Estamos aqui pela misericórdia do Senhor e pela misericórdia dele e para a glória dele, amém? Vamos dar início aí ao estudo de hoje. Estamos aqui com o diácono Donizete, que vai estar fazendo a oração inicial de abertura, para que o Senhor se faça presente neste momento aqui agora, e que Ele venha iluminar o nosso entendimento, que Ele venha abrir a nossa mente, para que possamos compreender o que o Senhor vai ministrar essa noite aqui, amém? Glórias a Deus, cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, como o diácono Maurício falou aqui, muito gratificante, né? É um privilégio estarmos na presença do Senhor, é um privilégio estudarmos a palavra do Senhor, né? Isso nos enriquece, isso nos traz vidas, né? Esperança, e nos dá força para caminhar cada dia com Cristo aí, né? Então vamos mais uma noite aprendermos da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Você que está aí no seu lar, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com Deus, pedir a direção do Espírito Santo para que conduza esse estudo, para que venha falar aos nossos corações e venha alimentar nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, graças nós te damos, Senhor, por tudo ao quanto tem feito nas nossas vidas no dia de hoje, ó Pai, pelo nosso levantar, pelo nosso respirar, pelo abrir dos nossos olhos, por ter, meu Pai, nos sustentado esse dia. Muito obrigado, Senhor, por ter nos proporcionado esse momento de estarmos na Tua presença, para aprendermos da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra é vida, Senhor, e temos que alimentar da Tua palavra a cada dia, para que nós possamos, meu Pai, ter forças, meu Pai, para enfrentar as diversidades desse mundo, para enfrentarmos a diversidade dessa vida, meu Pai. Então que nessa noite, ó Pai, Tu possa, meu Pai, abrir, meu Pai, o nosso entendimento, ó Pai, que não possa compreender, meu Pai, o Teu Evangelho, que Teu Espírito Santo possa nos envolver, que Teu Espírito Santo possa falar nas nossas vidas nessa noite, ó Pai. Usa, Senhor, o Teu servo aqui, que aqui está, Senhor, usa com poder e autoridade, ó Deus, fala através da vida dele, meu Pai, mediante esse estudo, meu Pai, que ao abrir da boca dele, meu Pai, não venha sair a voz dele, Senhor, mas venha sair a Tua voz, Senhor, que não venha sair as palavras dele, meu Pai, mas que venha ser as Tuas palavras a falar em cada coração nessa noite, nos trazendo esperança, nos trazendo vida, nos trazendo fé e confiança, meu Pai, para seguirmos adiante, ó Pai. É o que te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças Aleluia. a Deus. E boa aula a todos, Louvado em nome de Jesus. seja Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso para com as nossas vidas. Aleluia. Irmãos, paz, irmãs. Amém. Deus abençoe. Irmãos, nós demos início, estamos estudando, né, uma revista aqui da CPAD, A Supremacia das Escrituras. Nós demos início nessa aula duas sexta-feiras, né, passada, na verdade. Nós encerramos então na última sexta-feira, irmãos, a primeira lição, a lição 1, que é a autoridade da Bíblia. Nós vimos então que a Bíblia, ela é o ponto final em toda e qualquer discussão, né? Não existe, nós podemos ter a nossa opinião, as nossas opiniões, mas o ponto final em toda questão é a palavra de Deus. Assim como Paulo diz lá em Gálatas 4:30, né? Ele fala, mas que diz as Escrituras? Então, em todo e qualquer assunto que a gente venha querer saber, né? Muitas vezes a gente está numa roda de amigos aí no trabalho e cada um tem uma opinião a respeito das coisas, mas nós que somos cristãos, nossa opinião, ela deve ser, irmãos, embasada naquilo que a Bíblia diz, não naquilo que a gente acha. Por isso é importante a gente sempre ter, né, na mente, no coração, né, a palavra do Senhor. Por isso o salmista diz, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, sempre ali a Bíblia, para que o Espírito Santo então possa estar usando em momento oportuno. Então nós encerramos na sexta-feira passada a aula sobre evidências da autenticidade da Bíblia.
a mensagem da Bíblia, e nós então chegamos à conclusão e com um questionário, né? Há um questionário aqui para que aquilo que a gente aprendeu fique gravado, né? E a pergunta 1 desse questionário é: o que Pedro enfatiza a respeito dos escritos sagrados? Vamos ver quem foi que fez essa lição. Irmãos, essa resposta ela está logo no início ali. A origem da Bíblia é a revelação divina, onde fala que Pedro, lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, vamos estar abrindo aqui, 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pedro diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante... É isso? Não. Não, 2 Pedro. Isso, não, estava lendo errado, irmão, perdoe. Aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Então Pedro enfatiza que os escritos sagrados, ele não tem a sua origem nos homens, mas no próprio Deus, né? Os homens santos de Deus falaram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. A outra questão aqui da revista é: o que é a revelação geral? Será que a gente consegue responder sem ter que ler alguma coisa? A revelação geral, irmãos, é a maneira como Deus se revela através da natureza, através da história, através do ser humano, né? Então diz aqui: chama-se revelação geral aquela em que Deus se faz conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana, né? Nós podemos aí ver claramente a obra de Deus, a criação de Deus, né? Através daquilo que está na natureza, né? O Salmo 19, né? Do versículo 1 ao versículo 4, ele fala, né? Que o dia faz declaração a outro dia, né? Então ali há uma declaração sobre a criação de Deus, né? Em Salmo 19, versículo 1 ao versículo 4 fala: então Deus se manifesta também na história, através de todo acontecimento, irmãos, que já houve na história. Deus, ele sempre está no controle, né? Quando nós vemos lá a estátua de Daniel, naquele sonho que Nabucodonosor teve, então nós podemos ver ali, irmãos, naquela estátua, a soberania de Deus através dos reinos que vieram a existir depois, né? O primeiro reino foi Babilônia, depois o segundo reino foi o rei da Síria, a Grécia, a Roma. Então Deus ele agiu através da história, ele se manifesta através da história, ele também se manifesta através do seu povo Israel, né? A maneira como Deus preservou o seu povo ao longo da história, ao longo de toda a sua origem, né? E a próxima questão aqui: caracterize a revelação especial. Irmãos, a revelação especial é a maneira como Deus então se revela de uma forma mais íntima, através da revelação do seu Filho Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras. É por meio da revelação contida das Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Então a revelação especial de Deus, ela se encontra através do seu Filho Jesus e também através da sua palavra, como nós podemos ver aqui, né? Deixa eu só diminuir aqui, irmãos. E nós temos então a revelação geral e a revelação especial. Revelação especial, né? Através da revelação geral, o homem então ele passa a conhecer que ele é pecador e ele precisa de um redentor, né? De um salvador. Então Deus ele se revela através de Jesus Cristo dessa forma, na sua revelação especial. Aqui cite as 3 evidências internas que autenticam as Escrituras, né? Nós vemos lá que é a unidade
Ou seja, a Bíblia é um livro único, ele é um livro onde ele fala a mesma mensagem de Gênesis a Apocalipse. Ele é um livro que ele é uma unidade. Embora a Bíblia seja um composto de 66 livros, esses 66 livros ele tem uma mesma mensagem, que é sempre Deus procurando ali através das suas alianças e por fim através de Jesus Cristo salvar a humanidade, salvar o homem. Então a unidade, a Bíblia também ela é evidenciada através da sua consistência e através da ação do Espírito Santo nas Escrituras, referente às profecias e eventos futuros nas Escrituras, né? Então, quais são essas três evidências? A unidade, a consistência das Escrituras e a ação do Espírito Santo sobre ela. Não, como podemos aqui na quinta e última pergunta, como podemos ratificar que a Bíblia é a autoridade final? Todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode ser acrescentado ou ser retirado da palavra. Então aqui nós temos Apocalipse 22, 18 e 19, né? Então assim ratifica-se que a Bíblia é a fonte final a fonte final de autoridade, irmão. Então ela é plena, ela é o ponto final, ela é a nossa Constituição. E hoje, irmãos, nós vamos estar dando início aí à inspiração divina da Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela tem a sua origem em Deus, como nós aprendemos aí nas aulas anteriores. A origem da Bíblia, ela tem a sua origem em Deus. Nós vimos lá que Pedro, né, falando que os homens santos, eles falaram inspirados por Deus, né, que isso não veio da mente humana. A Bíblia não nasceu da mente, da cabeça do homem, né? Mas a Bíblia ela tem a sua origem em Deus. Então a inspiração bíblica, irmãos, ela é divina porque ela tem a sua origem em Deus. Amém? Eu quero tratar aqui, irmãos, um pouco sobre esse conceito da inspiração, né? O que vem a ser essa palavra, inspiração? O Doni vai falar até um pouquinho depois, que ele conhece bastante o autor, que é o Augusto Cury. Ele era ateu, né? E ele tentou provar que isso aqui era uma historinha, mas ele não conseguiu, né? Parece que tudo que ele ia ver, o Doni vai falar depois um pouquinho mais sobre ele, que ele conhece bastante. Quer falar? Na aula que nós tivemos no instituto lá, a pastora Isabel falou disso aí. Irmãos. Então, irmãos, eu queria tratar um pouco com vocês a respeito desse conceito de inspiração. Mistura um pouco com aquilo que quando a gente faz alguma coisa assim, alguém chega assim e fala: nossa, Marta, você estava inspirada hoje, hein? Ele é mais ou menos isso. Muitas vezes a nossa inspiração é mais aquilo que está ligado à nossa motivação, né? A gente até chegou a fazer um estudo, né, Fagner, sobre inspiração. A gente chegou sobre dons, exatamente, inspiração, né? Então, a inspiração, ela é algo, irmãos, que ela vem de Deus. No caso aqui da Bíblia, como os autores foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se a gente for procurar aí a grosso modo no dicionário, diz que é uma força criadora de origem transcendente e sobrenatural que trazia conselhos e ideia aos humanos, iluminação. É o que você vai encontrar no dicionário, né? Nós temos aí o conceito teológico, que é o que mais nos interessa a respeito de inspiração. Segundo o qual obras e feitos de seres humanos intimamente ligados a Deus. Lembra que 2 Pedro fala que eram homens santos, né, que profetizaram, que falaram inspirados por Deus. Então aqui esse conceito teológico está alinhado com aquilo que está na Bíblia, que são seres humanos intimamente ligados a Deus, sobretudo as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, receberam uma supervisão e iluminação do Espírito Santo, de tal sorte que as palavras ali registradas expressam serem a revelação de Deus. Nós, como crentes, como cristãos, também recebemos
essa inspiração de Deus. Vamos supor, aqui no grupo de louvor, né, o pastor está louvando, o Gabriel está louvando, e ele fala, eu vou ministrar. O Gabriel, ele é impelido pelo Espírito, ele sente algo dentro dele falando, olha, eu vou ministrar na vida da Meire. O Espírito Santo fala, ministra na vida da Rosimeire. Então ele vai lá, movido pelo Espírito Santo, por uma direção que o Espírito Santo está dando para ele, e ele ministra ali na vida da Rosimeire. E aquilo que ele vai ministrar ali também está sendo supervisionado e conduzido pelo Espírito. Nós podemos dizer que também nós cristãos, eu não estou falando, irmãos, da mesma inspiração que os autores receberam, senão cada um vai estar falando, olha, estou dando continuidade na Bíblia porque eu estou recebendo do Senhor uma inspiração. Não, nós temos sim uma inspiração da parte de Deus, que nos leva a fazer aquilo que é a sua vontade. Ele nos desperta para algo, né? Então, qual que seria o conceito prático de inspiração? É o ato de ser despertado para algo pelo próprio Espírito Santo, sendo guiado por ele desde o início até o término da execução daquilo que ele nos mandou fazer. Então, irmãos, aquilo que os autores da Bíblia também receberam foram essa inspiração da parte de Deus. A gente vai estar falando isso mais detalhadamente hoje a respeito da inspiração da Bíblia, né? Primeiro nós vimos que ela é divina, porque ela tem a sua origem em Deus. Irmãos, eu vou estar falando, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode levantar a mão e me interromper. Pastor? O fato, pelo fato de que, como diz em 2 Pedro, né, que toda a palavra foi inspirada por Deus, né? E que até nos adverte a não acrescentar nem tirar uma vírgula sequer. Percebendo assim que até as vírgulas e os pontos são até onde Deus queria que os que escreveram fossem inspirados até aquele ponto. Você viu na revista ou você está falando? Não, eu estou falando assim. Porque assim, a gente até mesmo, quando a gente recebe uma revelação para entregar para alguém, a gente tem um começo e um final. E a gente não pode se deixar por nós nos animarmos, nos empolgarmos e falarmos aquilo que Deus não mandou. Da mesma forma, não escrever aquilo que Deus não mandou escrever. Exato. Não colocar uma vírgula ou um ponto que Ele não mandou colocar. Exato. Porque senão seria do homem, né? Nós temos... Então, eu estou perguntando porque tem uma seção na revista aqui que fala justamente sobre isso. Sobre nenhum J e nenhum tio ser omitido da lei. Que são os sinais diacríticos. O que são os sinais diacríticos? Os acentos, as vírgulas. Então, até isso foi inspirado por Deus. Foi passado para os escritores da Bíblia, né? Só lembrando, a Bíblia foi escrita por volta de 40 homens ao longo de 1.600 anos. Então, alguém escreveu a Bíblia numa data, depois de 700 anos, esse livro continuou sendo escrito e ele não se contradiz, irmãos. Ele tem uma única mensagem, desde o início, né? Ele fala sobre Deus, sobre a ação de Deus sobre a humanidade, né? Então, nós vemos aqui, olha o que você falou, o Fagner, Deus falando aqui com Jeremias, 26, versículo 2, ele diz assim, não esqueças nenhuma palavra. Então, daquilo que Jeremias ia escrever, daquilo que Deus mandava Jeremias falar ao povo, Deus adverte aqui, olha, não esqueça nenhuma palavra. Então diz assim, nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e similares, elas são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então isso se encontra lá em Êxodo 24:4. Também Jeremias foi advertido, não esqueças nenhuma palavra, Jeremias 26:2. Então nós temos aqui no texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2:13. Sim, ó. Nós temos aqui as referências bíblicas. Então você vai estar acompanhando aqui, irmão. Ó. Ponte no ato da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei, que lhes disses, não omitas nenhuma palavra, irmãos. Então, você vê a responsabilidade que os profetas tinham, e também nós temos hoje, né?
Paulo, ele falando, se não me engano, à igreja de Éfeso, se despedindo lá dos presbíteros, ele falou: olha, eu não deixei de vos declarar todo o conselho de Deus. Então a gente não pode, assim como os autores, eles tiveram essa supervisão do Espírito Santo, de não omitir nada, de tudo aquilo que precisou ser falado e escrito, né? O Espírito Santo, ele supervisionou, irmãos, a escritura, ele supervisionou a composição da Bíblia, né? Muitas vezes as pessoas tentam desacreditar a Bíblia porque a Bíblia é escrita por homens. Irmãos, a gente vai estar vendo lá na frente que, como Pedro mesmo falou, é uma característica que qualquer um, né, irmãos, ele foi escrita por homens, mas homens santos. Pedro fala, né? Homens santos da parte de Deus profetizaram e escreveram a Bíblia. Não foi uma pessoa aleatória. Eram pessoas, irmãos, se você pegar todos os personagens que escreveram a Bíblia, Davi, Samuel, Elias, foram homens que tiveram íntima comunhão com Deus. Moisés, né? Então não foi qualquer um, não foi alguém pego a laço. Foram pessoas que se dedicaram as suas vidas a Deus, né? Foram sacerdotes, levitas, pastores, mas foram homens que Deus escolheu para revelar, então, para usar estes homens para escrever a sua palavra, né? Por isso nós temos a sua palavra hoje. Então Paulo fala, né? Paulo está falando aqui que 1 Coríntios 2,13, que ele usava as palavras que o Espírito Santo ensinava. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. E como o pastor falou, né? E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados, né? Mateus 5,18, quando o Senhor Jesus fala: nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as escrituras reivindicam a mensagem bíblica que veio da parte de Deus. Amém, irmãos? Vamos dar sequência aqui. Pode falar. Inclusive, Maurício, eu vou comentar aqui a respeito do autor, do Augusto Cury, né? Sim. Como que a palavra, assim, é da parte de Deus mesmo, é da mente de Deus. Deus usou os escritores, né, para escrevê-la, né, para escrever as suas palavras. Isso é evidente que quem conhece o autor Augusto Cury, ele é psiquiatra, psicoterapeuta, conferencista, e ele, no decorrer da história dele, ele começou a fazer uma análise da personalidade de vários indivíduos, de pessoas, né? Aí começou a estudar a personalidade de Cristo. Pegou a Bíblia, começou a estudar as Escrituras, os Evangelhos, e ele chegou à seguinte conclusão, que a palavra do Senhor, a mente humana não seria capaz de escrever cada história, cada relato que ali contém, a não ser o Deus, né? Não poderia ser fruto da imaginação. Não poderia ser fruto de uma imaginação. E decorrente disso, ele, sendo ateu na época, ao ler as Escrituras, ao perceber que aquilo realmente era a mente de Deus falando, que era a palavra do Senhor falando, ele se converteu a Cristo e hoje ele serve a Cristo, deixando de ser ateu. Amém. Então, Dona, a gente vai estar chegando mais para frente, mas como a gente já tocou no assunto, muitas pessoas tentam desacreditar a Bíblia porque ela foi escrita por homens. Mas vamos raciocinar aqui. Um homem, um ser humano, que se a Bíblia procedesse do homem, não de Deus, a gente não encontraria nela as falhas. A gente não encontraria, por exemplo, que Davi adulterou com uma mulher e mandou matar o marido. Porque a atitude do ser humano é de varrer o negócio para debaixo do tapete. Nunca é de revelar a fraqueza e o pecado. Exato. Eu creio que se a Bíblia fosse do homem, a gente só veria qualidades. Não haveria defeito. Não haveria falhas, como a gente lê na Bíblia, né? A falha de pessoas, de homens de Deus. Se fosse do homem, não viria da mente humana a questão do juízo, do castigo, né? Não viria da mente humana você padecer eternamente num lugar de tormento. O homem jamais ia escolher isso para si mesmo. Jamais, jamais, jamais. Então, as pessoas tentam desacreditar a Bíblia porque falam: não, a Bíblia foi escrita por homens. Mas jamais, né, se não viesse de Deus,
nós não encontraríamos, né, tantos erros dos homens que erraram, que pecaram, né, o pecado de Davi, o pecado de Saul, a transgressão de Moisés. Como você pega lá e fala, nossa, Moisés andou com Deus, Moisés estava no Monte Sinai, ele viu a face de Deus, escreveu aí os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não entrou na terra prometida, irmãos. Nós vamos estar vendo isso aí lá em Deuteronômio, né? Porque ele não santificou o nome do Senhor na congregação, né? Deus falou para ele, fale a rocha, ele feriu a rocha. Então todo mundo matou a sede ali, mas ele chamou Moisés depois de canto e falou, você não vai entrar na terra porque você não me santificou no meio do povo. Então isso, se fosse do homem, jamais iria aparecer, jamais iria estar escrito ali, né? Porque, eu não vou entrar na terra porque eu desobedeci a Deus. Então, irmãos, é um argumento que não se sustenta isso aí. Irmãos, no tópico 2, nós falamos da inspiração bíblica, divina. A inspiração bíblica ela é verbal. Deixa eu até pegar aqui o meu... Isso, irmão. Eu vou falando aqui por uma questão do tempo, mas pode erguer a mão aí. Ela é verbal. Então vamos lá, vamos ler aqui a revista. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, como diz lá 2 Timóteo 3,16. Então essa tradução aqui, a revista está falando o seguinte, é uma tradução do grego que se chama theopnestos, que significa literalmente soprada por Deus. Então, desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Então, irmãos, a Bíblia, ela não é um livro de palavras mortas. A Bíblia, ela é um livro de palavras vivas. Ela não é como uma revista ou um jornal que a gente lê e amanhã ela não tem mais a utilidade. Né? A Bíblia ela se renova a cada dia, ela é uma palavra viva. Por quê? Porque a Bíblia ela foi soprada por Deus. Ela foi soprada por Deus. Qual que é a referência aqui que estão colocando? Apocalipse 19:9. Diz assim. Não, está aqui, né? E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser das vozes do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora, por que eu estou falando, irmãos, que a Bíblia, ela é a palavra viva de Deus, ela não é um livro de letras mortas, porque lá, isso não está na revista, eu vou estar falando aqui, Gênesis 2:7, quando Deus cria o homem, ele sopra, e o termo lá soprar é o mesmo que ele encontra aqui, theopnestos. Ele sopra então nas narinas do homem o fôlego da vida. Então esse mesmo sopro, né, que é o próprio hálito de Deus, ele foi soprado na vida dos autores, dos escritores da Bíblia, né? Por isso que a Bíblia ela é um livro vivo. Então a Bíblia é um livro de letras vivas porque Deus soprou o seu Espírito nos escritores e supervisionou a sua obra. Né? Tem um outro texto aqui que eu gostaria de ler com os irmãos. Não sei se eles conseguem abrir ali. Jó 32:8. Jó 32:8. Eu vou estar lendo aqui que eu já abri. Jó falando assim, irmãos, na verdade há um espírito no homem. Jó está afirmando isso. Na verdade há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso o fez sábio. O sopro, mais uma vez essa palavra sopro, theopnestos, né? Há um espírito no homem. Então, Deus ele sopra nos autores aquilo que deveria ser escrito. Não é um ditado, Deus não ditou. Embora muitas vezes a gente vai encontrar aqui, que nem quando foi com João lá em Apocalipse, né? Quando o anjo diz escreve, dá-se a entender ali que parece que foi algo que o anjo falou e João escreveu. Mas nem sempre foi assim, né? Então os homens, aquilo que deveria ser escrito, ele foi soprado aos autores da Bíblia.
Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual com a sua própria personalidade e talento escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então Deus usou os homens que ele tinha na época para escrever a Bíblia, né? E aí, para quem conhece, irmãos, as línguas originais que a Bíblia foi escrita, foi feita uma comparação do grego de Lucas, né? Lucas era um médico, então ele era uma pessoa estudada, né? Então comparou o grego de Lucas com o grego do apóstolo João, que já era um homem que não tinha, não era uma pessoa, como eles falavam naquela época, letrado, né? Ela era um grego mais simples. Então, quando eles comparam os dois gregos de Lucas com João, ele vê então que o grego de João é uma linguagem mais comum, mais usual. Então Deus, ele usa estes homens, usa o seu talento, o talento que eles tinham na época. Então grego com toda a sua, Lucas com toda a sua intelectualidade, com toda a sua inteligência, ele escreve então lá o livro de Lucas e Atos num grego mais polido, um grego mais, sei lá, acadêmico. E já João no Apocalipse escreve já num grego uma linguagem mais simples. Então Deus, ele usa, irmãos, assim como ele nos usa, ele usa aquilo que nós temos. Então ele usou lá a inteligência, a intelectualidade de Lucas, ele usou lá João na sua simplicidade para escrever a sua palavra. Mas isso não, em maneira alguma, isso afeta a inspiração e a veracidade da Bíblia. Embora Deus use as pessoas, né, usar os autores dentro da sua própria personalidade e talento. E por último aqui, irmãos, o terceiro tópico da inspiração, da doutrina da inspiração bíblica, a inspiração bíblica, ela é plenária. Então nós vimos até agora, a inspiração bíblica, ela é divina, a inspiração bíblica, ela é verbal, e agora a inspiração bíblica, ela é plenária. Ou seja, a inspiração bíblica, a inspiração da Bíblia também é plenária. Por que é plenária, irmãos? Plenária, ela vem de pleno, plenamente. Então a gente vai ver aqui que toda a Bíblia, ela é plena. Todos os livros da Bíblia, ela tem o mesmo peso espiritual. Não existe um livro onde Deus esteja falando menos e o outro onde Deus esteja falando mais. Então todos têm o mesmo peso espiritual. Por isso que a inspiração bíblica, ela é plenária, porque tudo que está contido nela, irmãos, ela tem o mesmo peso de autoridade. Paulo afirma lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada, né? Onde mais? Romanos 15,4, tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, os autores, ao citar a própria Escritura, eles citam ela na sua totalidade, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos aí algumas divisões que falam, não, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Aí você ouve assim, peraí, se a Bíblia diz que contém a palavra de Deus, então ela não contém só a palavra de Deus, ela contém outras coisas também. Uns falam, não, a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus. Então também está errado. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela não se torna, ela é a palavra de Deus. Então, tudo que vocês ouvirem contrário a isso, irmãos, é como Paulo falou lá em Gálatas, é outro evangelho, é anátema. A Bíblia, ela é de capa a capa, irmãos, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus na sua totalidade. Então a inspiração da Bíblia, ela é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado, né? Aos Romanos, como eu falei aqui, lemos que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Aquilo que é uma aparente contradição é, na verdade, muitas vezes um erro de interpretação nosso.
porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Então ela é, inclusive nós vamos falar na próxima aula sobre a inerrância, né, da palavra de Deus. Há algumas traduções que facilitam o entendimento, né? Mas mesmo diante das traduções até atuais, a ideia de quem traduz é manter a fidelidade do significado do que aquela palavra quer dizer para um fácil entendimento no dia de hoje. Sim. Mas não para inverter. Se inverter, tu tem pessoas ao redor que está vendo, que está mudando, e tenho certeza que não deixará. Tem um filtro onde isso vai passar, várias pessoas analisando, essa palavra quer dizer isso no dia de hoje. Atualiza um pouquinho, mas não Sim. pode mudar o seu conteúdo, a sua essência. Exato. Né? Não dá. Exato. Porque a NVI é um pouco diferente. Eu não lembro agora, né, pastor, quem foi que falou. Gente, eu não me lembro. Talvez um pastor lá do Espírito Santo, que foi o nosso pastor. É como o Todd. Você pode pegar o Todd e colocar dentro do saco plástico. Não vai mudar o conteúdo. Mudou a embalagem? Mudou a embalagem, mas não pode mudar o conteúdo. Então, aí você pode colocar o Todd num copo de vidro. Ele vai mudar o conteúdo? Não, vai continuar sendo Todd. Só mudou a embalagem. Então, o que você falou a respeito das traduções, eu não vou agora entrar em detalhe, porque de cabeça eu não tenho. Mas quem for escrever uma Bíblia hoje, ele tem, se eu não me engano, 2 fontes. A primeira fonte, se não me engano, é o texto Receptus. Eu vou pesquisar direitinho. Onde esse texto, ele tem a sua tradução mais literal. Quando você vê a Almeida Revista Corrigida, algumas palavras de difícil entendimento, ela está recorrendo a essa fonte. E tem uma outra fonte de texto, que é a mais recente, onde é uma fonte por semelhança, onde eles buscam uma palavra mais semelhante, não uma tradução tão literal do texto. Nova versão Almeida atualizada, ótima versão. NVT. A NVT também, muito boa versão. Agora, se for pegar aquelas Almeida Revista Corrigida do passado, a gente vai ver muitas palavras que nem no português a gente usa mais. Então, isso dificulta um pouco o entendimento. Passa a ser Então, quem for ler a Bíblia, né, é bom você ter várias traduções, porque você acaba comparando. Às vezes, numa tradução tá de um jeito, não é que vai mudar o significado, mas a outra tradução ela pode usar uma palavra de mais fácil entendimento. Você fala, nessa tradução eu não estava entendendo, agora aqui eu estou entendendo, então fica mais fácil, entendeu? Então ela é plenária, irmãos. Toda ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia ela é a palavra de Deus. Vamos passar aqui ao tópico 2. Deixa eu ver que oração aqui. Tópico 2 diz assim: inspiração divina e os autores da Bíblia. Nós vamos estar vendo aí que a gente pode perceber, irmãos, que ao longo da história é sempre Deus interagindo com o ser humano, né? Nós tivemos na segunda-feira dessa semana, estou fazendo o seminário William Seymour, lá da nossa sede, da Igreja Unida. Uma bênção, irmão, tem sido uma bênção lá. Estamos tendo aula lá de teologia com a pastora Isabel. E, irmãos, sabendo que nosso Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus que se relaciona, ele usa homens para escrever a sua palavra. Se não fosse assim, ele ia criar tudo que ele criou, ia criar Adão e Eva e falar: você se vira aí agora que eu vou lá para o meu trono. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que não é assim. Deus, ele vinha no cair do dia, da tarde, para ter comunhão com Adão. Então, Deus é um Deus de relacionamento. Então nós aprendemos lá no seminário algumas teorias que negam a existência de Deus. Eu quero estar até agregando aqui na aula que uma dessas teorias, irmãos, é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo diz: essa doutrina é a crença que Deus existe, mas que não se relaciona com o ser humano. É como o famoso exemplo do relojoeiro que dá corda a um relógio e se esquece dele. Então, irmãos, esse conceito ele é totalmente errôneo. Porque Deus não criou o universo e deu as costas para ele. Deus não nos criou e deu as costas para nós. A humanidade, no geral, que deu as costas para Deus. Então, uma vez
entrevistaram a filha do Billy Graham. O Billy Graham foi o maior evangelista do século, faleceu tem pouco tempo, com 100 anos. E perguntaram para ela, olha, mas, puxa vida, mas esse Deus que é bom, que você fala que se relaciona, permitiu então que as torres gêmeas fossem derrubadas? Mas, irmãos, ela deu uma resposta assim. Você viu essa resposta que ela deu? Ela falou, a humanidade deu as costas para Deus. Nas escolas estão tirando a Bíblia das crianças. Então a humanidade dá as costas para Deus. A humanidade que deu as costas para Deus. Não foi Deus que deu as costas para a humanidade. Deus jamais nos abandona. Deus jamais abandona a sua criação. É a criação que abandona Deus. Então, irmãos, a gente vai estar vendo aqui agora a inspiração divina e os autores da Bíblia. Sim, foram homens que Deus usou, mas homens que Deus se relacionou com eles e eles se relacionaram com Deus. Então houve essa sempre, irmãos, ao longo de toda a Bíblia, é Deus se relacionando com o homem, né? Não existe o deísmo, não existe um Deus que cria todas as coisas e se esquece dele, né? Vamos refutar isso aí, irmãos. Fala. Moisés queria ter muito relacionamento com Deus. Ele queria ter uma profundidade que era impressionante, mesmo nos tempos antigos. Ele falava, eu quero te ver. Aí Deus falava, vou castigar esse povo. Aí ele falava, Senhor, se o Senhor castigar, o que vão dizer as pessoas? Olha o relacionamento. Que o Deus que nos tirou do Egito, nos tirou do Egito, nos matou no deserto. Senhor, tem misericórdia. Aí Deus se arrependia. Olha o relacionamento. Senhor, eu quero te ver. Você não pode me ver, Moisés. Você ninguém não pode me ver, ninguém fica vivo. Aí fala assim, então tá bom. Vou passar no meio das... Olha só. Vou passar no meio das pedras, você vai me ver. Passando de costas. Isso é relacionamento. Ele queria algo mais profundo, além só da mensagem, além só da voz falando na sarça, além só do livramento do povo. Ele queria ver esse Deus. Ele queria, né? E apesar dos erros dele não entrar na terra, mas ele tinha um relacionamento. E Deus também tinha interesse em se mostrar e se revelar para ele. Assim como para todos os outros profetas. É a fome de Deus, né, pastor? Eu até compartilhei no grupo, umas 2 semanas atrás. Irmão, a gente tem tanta fonte hoje em dia, tantas traduções, tem tantos pastores bons na internet, irmão, mas muitas vezes o que está faltando é fome de Deus, não é conteúdo. Né? Há 20, 30 anos atrás, era tudo muito escasso. Versões bíblicas, livros. Irmão, a gente tem tanta coisa hoje, mas parece que isso não é valorizado hoje em dia. Então, é que nem o pastor estava falando, Moisés tinha fome de Deus. Ele tinha fome de Deus. Então, muitas vezes, irmão, o que falta, né, para nós como cristãos, como igreja, é ter mais fome de Deus, mais fome da presença dele. Irmãos, vamos avançando aqui, que o tempo... A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Foi o que eu acabei de falar, né? Citando o exemplo lá de Lucas e João. Lucas ali um grego mais polido, né? João um grego mais simples. Então Deus ele deu liberdade para os escritores bíblicos conforme a capacidade de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios 2, 10, 11. Oi. Esse negócio de intérprete é muito legal. Porque o que é um intérprete? É como se Deus falasse e aí eu escrevo o que eu interpretar. Escreve o que eu te mandei escrever. Escreve o que você ouviu. Não interpretar. Oh Deus, você está falando isso aí, mas eu interpreto dessa forma aqui, aí eu vou lá e escrevo. Não. Ele não fez intérpretes. Ele mandou escrever como mandou escrever. Exato. Falar como mandou falar e ponto final. Não é para interpretar não, meu filho. Exato. É para falar o que eu estou mandando. É mais ou menos isso. Exatamente, pastor. Porque o significado da Bíblia, ele é o mesmo para todo mundo. Pedro falou, não existe profecia de particular interpretação. Né? Aquilo que nós vimos lá no começo. Por que a Bíblia precisa ser estudada? Porque cada um tem aquilo que é o seu conjunto de ideias e valores. Então ele tem aquilo como uma verdade. Eu falo um versículo, aí o pastor fala, não, eu entendo de um jeito. Aí eu entendo de outro. Não existe um negócio de um entender de um jeito e entender de outro.
A Bíblia ela tem só um significado, é uma única interpretação para todo mundo. Então, por isso, a necessidade, irmão, de estudarmos a Bíblia, de meditarmos nela, pedindo a iluminação. Iluminação, não é revelação, irmão, a revelação está aqui. A gente fala até sem a intenção de prejudicar, né? Ei, Deus me revela. Não, Deus, ele nos ilumina. A revelação nós temos aqui. O que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender aquilo que está aqui. Lembrando, irmãos, que a gente precisa, pastor, fazer uma aula sobre... A revista ela dá uma pincelada por cima, mas você está falando sobre interpretação, que é a hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Ou seja, existe uma regra muito clara. O texto está dentro de um contexto. Então, o que a gente precisa muitas vezes, irmãos, levar em consideração numa leitura, que Jesus, quando falava na época, usando lá o exemplo de uma plantação, o semeador saiu a semear, porque o povo era um povo agrícola, irmãos. Era um povo que plantava aquilo que eles comiam, né? Era um povo que criava lá os seus animais. Então ele tinha que usar o linguajar que aquele povo lá entendesse. Então por isso quem tem condições, irmãos, adquira livros, manuais bíblicos de usos e costumes da época, né? O denário, o que é o denário? Tem um discípulo lá que ele era um sicário. O que é um sicário? O que é um escriba? O que é um saduceu? Então tem todo um cenário onde a Bíblia foi escrita que não é mais o nosso cenário hoje. Aí você fala, não, Maurício, então a autoridade da Bíblia ficou lá atrás? De maneira alguma, irmãos. O que nós precisamos fazer, aquele que lê, aquele que estuda, aquele que prega, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa explicar a Bíblia. O que é explicar? Eu vou ler o texto aqui, vou ler o contexto. Paulo estava em Roma, Paulo estava preso, Paulo estava sendo perseguido. Então você vai explicar o texto para depois você aplicar o texto. Muitas vezes a gente lê e já corre direto para a aplicação. Mas antes da gente fazer isso, a gente tem que entender o que o autor estava querendo dizer quando ele escreveu a sua carta. O que Paulo estava querendo dizer à igreja de Tessalônica, né? O que Paulo estava querendo dizer à igreja da Galácia. Para depois a gente fazer uma aplicação para os nossos dias. Então, a gente precisa, irmãos, ter uma aulinha de hermenêutica, né? Que é a arte de interpretação bíblica. Então, aqui a revista ela vai dar alguns gênios literários que a gente vai estar abordando aqui para a gente poder entender um pouco. Inclusive, o quarto tópico aqui, né? A linguagem do senso comum. Irmãos, eu vou chegar lá e a gente vai ver que a gente tem que tomar muito cuidado com essa mania de falar, não, o que o autor quis dizer foi uma força de expressão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então diz assim, o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. 1 Coríntios 2, 10, 11. Deixa eu colocar aqui. Né? O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressa com exatidão a mensagem da Bíblia. 1 Coríntios 2, 10, se eu não me engano, é aquele texto onde Paulo fala que ele fala com as palavras que o Espírito Santo ensina. Mas vamos ver aqui. 1 Coríntios 2, 10 a 11. Não, é outra coisa. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nós temos aqui o segundo tópico, que é as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago 5,17. Seguindo, Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio 32:51. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações dos seus autores humanos. 2 Coríntios 4:7, é aquilo que nós estávamos falando, irmãos, apesar de Deus usar. Apesar de Deus usar homens, irmãos, isso não afeta a autenticidade, a veracidade da Bíblia. 2 Coríntios 4:7.
que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, irmãos, a missão que os autores tiveram de escrever a Bíblia era um tesouro em vaso de barro. Por que Paulo emprega esse exemplo, vaso de barro? Porque nós somos feitos de barro, de pó, né? A Bíblia fala que do pó viemos e ao pó tornaremos. Então, por isso Paulo usa essa expressão, né? Que o tesouro que nós temos foi colocado em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem, né? Para que o homem não se glorie, né? Para que ele não bata no peito e fale, eu sou, né, o grande homem de Deus. Então, apesar das limitações, irmãos, dos autores, Deus, então, como eu disse desde o início, o Espírito Santo soprou neles as palavras a serem escritas e supervisionou a obra, né, a confecção da Bíblia, a escritura, né, a composição da Bíblia, né? Então, Deus, ele não somente inspirou os autores a escrever, como ele também, ao longo do tempo, ele preservou a sua palavra, né? Isso aí também é muito importante a gente citar. Irmão, no ponto 3 aqui, no tópico 3, a gente vai entrar nos diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Então nós temos aqui, eu até separei aqui os diferentes gêneros literários e as suas figuras de linguagem. Então nós temos aqui, os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós. Não, já leu. Cada autor fez uso aqui, 3, né? Diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa. Então, o que nós temos de narrativa lá? 1ª e 2ª Samuel é uma narrativa, porque é Samuel, então, narrando os acontecimentos, né? Aquilo que aconteceu. Então, nós temos também o livro de Salmos, que ele é visto como um livro poético na Bíblia. Provérbios também é um livro, Provérbios, né? Então, os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, né? Então, nós temos aqui Juízes 14:14 e Ezequiel 17:2. Irmãos, a parábola ela é uma história fictícia que é usado para ilustrar uma verdade. Então, o que nós temos lá em Juízes 14:14? Juízes capítulo 14, versículo 14. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Isso é um enigma. Que enigma era esse? Quando o Sansão ele propôs esse enigma se referindo que de dentro do leão que Sansão tinha matado, as abelhas fizeram uma colmeia de mel dentro desse leão. Então ele propõe aqui esse enigma, né? Então ele diz aqui, então ele disse, do comedor saiu comida, ou seja, do leão saiu comida, e do forte saiu doçura, do leão, da sua fortaleza, saiu doçura, que era o mel. Então foi algo que Sansão ele usou essa figura de linguagem, que é o enigma. E nós temos aí parábola. O que é uma parábola? Jesus contou então a parábola do filho pródigo. Aconteceu? Não, era uma história fictícia que estava ilustrando uma verdade, que todo pecador, quando se arrepende, ele pode então voltar à casa do pai. Ele primeiro se arrepende, depois ele volta à casa do pai. Então aquilo é uma parábola. O que mais? A parábola, alguém mais me ajudou com parábola? Parábola da dracma perdida. Também é uma história fictícia, né? Conta lá a história da mulher que perdeu a dracma e ela varreu toda a casa ali para poder achar. Era uma, tá vendo? O importante de uso e costume. Era uma moeda, um dinheiro da época que chamava dracma. Denário. Denário também era uma moeda da época que chamava, que era uma moeda corrente da época, né? Denário, que valia um dia de trabalho, né? Isso. Aquele vaso de alabastro, que quantos denários valia ali? Alguém lembra de cabeça? Enfim, denário é uma...
Ali ele fala quando os últimos serão os primeiros. E Marta, ali o Jesus está falando sobre tempo de conversão. Eu tenho 30 anos, 50 anos do evangelho, eu sou o santão. Aí vem um, chama um improvável lá e fala, esse aí não... Passa na frente dele no reino. Entendeu? Aí tem um que falou que mas questionou, né? O Senhor, mas eu trabalhei, eu tô desde o início trabalhando, tô ganhando a mesma coisa de quem está chegando agora. Né? O Senhor da Seara fala, a seara é minha. Eu pago meus trabalhadores do jeito que eu quiser. Então é importante, usos e costumes, né? O denário, a dracma. Então, irmãos, a alegoria é uma história que é usada para explicar uma verdade, né? Então, vamos seguir aqui. O que mais nós temos? Hipérboles. O que é hipérbole? É um termo exagerado, né? Eu faço nadar a minha cama em lágrimas. Alguém consegue nadar em lágrimas, literalmente? Não. Então, isso é uma figura de linguagem. Então, qual que é inclusive o texto aqui que o autor está usando? Irmãos, eu pulei aqui a alegoria, tá? Eu vou terminar aqui hipérbole e volto para a alegoria lá que eu pulei aqui na revista. Então, hipérbole, João 21, 25 diz que todos os atos de Jesus, se fossem escritos, não caberiam no mundo todo. Uma força de expressão que é usado, né? Como a maneira como Jesus fez muitas obras. Então, João ele usa essa força de expressão, que é chamada de hipérbole, para retratar isso. Então, voltando aqui, eu pulei alegoria. O que é alegoria? Então, aqui o autor que usa Gálatas 4:22, quando Paulo faz a comparação entre Sara e Agar, né? Até a revista aqui, ela tem uma alegoria. É um modo de expressão que procura representar pensamentos e ideias sob forma figurada. Então, Paulo aqui em Gálatas 4:22, ele pega ali a figura de Sara e Agar para retratar, então, as duas alianças, né? A aliança da lei e da graça, né? Falando que o filho de Agar, o filho da escrava é a lei, e o filho de Sara, da livre, seria aquele que receberia a promessa, né? Então, a alegoria, hipérbole, metáforas e símiles, né? Zacarias 2:8 fala ali que o povo é a menina, né? Quem infringisse alguma coisa contra o povo de Deus estaria tocando na menina dos seus olhos. Também é uma metáfora, é uma força de expressão, é para retratar, né, o quão importante o seu povo é importante para Deus. Então nós temos aqui símile também. O que é símile? Símile, ela vem de semelhante, aquilo que é semelhante. Então aqui o autor da revista, ele usa o exemplo, ele usa o livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Então ele faz uma comparação lá. Assim como um cavalo precisa de um freio, e você consegue controlar todo o seu corpo, né? Também a mesma coisa, um navio muito grande, ele é controlado por um pequeno leme, então ele leva o navio para onde ele quer. Aí ele faz a comparação. Assim é a língua, um pequeno membro inflamado que faz, né? É uma símile, ele compara, olha, do jeito que um pequeno leme consegue governar um grande navio, né? Assim é a língua, também um pequeno membro, mas que pode fazer um grande prejuízo, né? Então símile é uma comparação, né? É algo que ele compara, ele pega, olha, da mesma forma que o leme governa o navio, a língua, né? E Tiago fala muito sobre o fruto da língua, né? Não tem domínio sobre o seu corpo. Exatamente, Então, irmãos, isso aqui ele vale toda uma aula só para isso, que isso aqui é hermenêutica, isso aqui é interpretação bíblica, né? Então a gente carece de uma aula só disso aqui, né? Então, seguindo aqui, metáforas e símiles a gente encerra, de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. 2 Pedro 3, 15 e 16. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos encerrar aqui, já são 21 horas. Irmãos, eu quero só estar lendo aqui essa referência bíblica que a revista está nos dando, 2 Pedro 3,
15 e 16. Nós vamos, não, 2 Pedro 3, nós não vamos conseguir encerrar. Diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a sua inspiração. Provérbios 2:6, o que diz lá em Provérbios 2:6? Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, irmãos, tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, do nosso Senhor, né? Então, ele usa pessoas falhas, pessoas pecadoras, mas o Espírito Santo em todo o tempo supervisionou, né? O Espírito Santo cuidou para que aquilo que estava sendo escrito, para aquilo que estava sendo dito, provesse do próprio Deus, não da imaginação ou do coração humano. Irmãos, nós temos aí na revista, né? Quem está acompanhando pela revista, diz assim: a linguagem do senso comum, tá? Talvez vocês venham estar lendo isso aí na sua casa, não vai dar tempo de eu estar explicando agora, mas nós temos que tomar muito cuidado com essa linguagem do senso comum, porque, no meu ver, está ferindo a literalidade do texto. Por exemplo, na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular, para citar um dos casos ao descrever as heranças dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Josué fez alusão ao nascer do sol, Josué 1,15. Então, era referente a onde seria a terra dos Rubenitas, dos Gaditas. Então, Josué está falando, será na direção onde o sol nasce, né? Até aqui tudo bem, irmãos. Mas o escritor da revista, ele usa um termo aqui de uma passagem de Josué 10:13, quando Josué então fala ao Senhor que o sol pare. Então a gente lê lá em Josué, né? Já que eu entrei aqui, vamos estar fazendo essa leitura rapidamente aqui para a gente encerrar. Josué 10:13. O que aconteceu lá em Josué 10:13? Eu vou estar fazendo a leitura. Aqui, o sol e a lua são detidos. No versículo 12, eu vou começar a ler. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Aí eu pergunto para vocês, isso é um termo, uma figura de linguagem ou é algo literal? Não entendi. A pergunta? Eu vou ler um texto. Por que eu estou perguntando se isso é literal ou é uma figura de linguagem? Porque o autor da revista, irmãos, ele tá falando que essa passagem foi uma força de expressão para que o povo da época pudesse entender. E é complicado a gente falar assim, porque se a gente for pegar toda a passagem bíblica e falar que é uma força de expressão, a gente está tirando do texto a literalidade dele. Por exemplo, o machado flutuou. Eu digo, não foi bem isso que o autor quis dizer. Não é que o machado flutuou. Então ali eu já estou querendo tirar a literalidade do texto. Aí eu vou ler o texto para vocês aqui e vocês vão me dizer, esse texto, ele é literal ou é uma força de expressão? Isso aconteceu realmente ou é uma força de expressão? Vou ler de novo. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão.
e tu, lua, no vale de Aijalon. Versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Literal. Flutuou. Por que, Martinho, eu estou falando? Porque, mais uma vez, voltando a algo muito importante que a gente precisa estudar na igreja. Interpretação bíblica. Quando você vai ler a Bíblia, você precisa dar à Bíblia, primeiramente, levar em consideração a interpretação literal. A Bíblia diz aquilo que está escrito. A não ser que o próprio texto te leve a um outro tipo de interpretação. Não, isso aqui é uma alegoria. Por exemplo, eu posso literalizar que Jesus é a porta? Ele é uma porta, literal? Não. Então ali eu não posso literalizar. Jesus não é uma porta. Mas aqui é literal. Coisa que a revista não está falando. Eu estou falando aqui porque consta na revista. Eu, por mim, até pulava isso aqui, mas você tem que ficar curioso, né? Por que você pulou? Porque, irmão, isso é perigoso. Para quem está começando agora, eu não tenho muito entendimento da Bíblia, vai falar, não, isso aqui foi uma figura de linguagem. Não foi, irmãos. Isso realmente aconteceu. Tá? Mas existe uma vertente que diz que isso foi apenas uma força de expressão para que o povo daquela época entendesse o que Josué estava falando. Quer ver? Deixa eu só ler um comentário aqui dessa passagem na Bíblia Chat que eu tenho aqui, ó. Cadê aqui? Isso aqui é um comentário da Bíblia de estudo que eu tenho, por isso que é importante você ter também ter, irmão. Jesus falou ao Senhor: sol, detente, e tu, lua, né? Há quem afirme que o episódio não passa de uma simples narrativa poética, tendo de real somente a intervenção de Deus em favor de Israel. Mas não há motivo para se rejeitar a interpretação literal. Deus faz grandes milagres que os homens de ciência mal compreendem. Para ele nada é impossível, né? Então ele diz que a palavra hebraica aqui não significa só deter, mas também de silenciar, de acabar e de ficar parado. Uma vez que não há referência a este milagre na história de outras nações, há a possibilidade de que Deus fez o milagre só nesta região, em vez de paralisar o movimento da terra em seu eixo. Há a possibilidade de se prolongar o dia pela refração da luz para outra explicação deste grande evento, né? Aí ele cita aqui. Então, nós podemos dar uma interpretação literal a essa passagem aqui, coisa que a revista não está fazendo. Ela está usando isso como uma força uma força de expressão, né? Então, irmãos, eu queria estar encerrando por aqui a nossa aula de hoje, né? O tempo passa muito rápido. Nós encerramos, irmãos, então, a inspiração divina e os autores da Bíblia, ficando aí para a próxima aula o tópico 3 da revista, o Espírito Santo e a Bíblia, para nós então concluirmos esta lição, amém? Sim. Glórias a Deus, muito bom aprendermos da palavra do Senhor. Gostaria que estar passando alguns recadinhos para os irmãos que nos acompanham na live, os irmãos que estão aqui presentes. Amanhã nós temos a nossa oração a partir das 8 horas da manhã, somente online. Vamos amanhã amanhecer com o Senhor Jesus em oração, vamos estar conectados com Deus nessa manhã e adorá-lo, né? E domingo também temos nosso culto presencial e online aqui. Venha, você que está nos acompanhando, venha adorar a Deus juntamente conosco nessa manhã de domingo. E dia 5/3, irmãos, teremos aqui na Igreja Unida do Santander palestra sobre finanças com o nosso presbítero William Cardoso, Jardim Ângela, ele é lá do Jardim Ângela. Se você quer aprender a respeito de finanças, como lidar com nossos recursos que o Senhor tem posto nas nossas mãos, vem aprender. Às vezes nós gastamos com o que não é necessário, às vezes nós não usamos os nossos bens de forma correta, e muitas das vezes colocamos culpa no devorador, colocamos culpa no inimigo, mas o Senhor dá aquilo nas nossas mãos, nós temos que
administrar aquilo com sabedoria. Isso vai ser ensinado aqui no dia 5/3 com o presbítero William. Então você é o nosso convidado. Todos estão aqui, vocês estão nos acompanhando pela live, dia 5/3, a estar participando dessa palestra que será muito edificante para nossas vidas, em nome de Jesus. Aproveita e já faz a oração inicial, então. Aproveita que você já está aí. Vamos estar orando, se coloca de pé, por gentileza. Graças a Deus por mais esse estudo, por estarmos aprendendo da palavra do Senhor, né? Aprendendo sobre a origem das Escrituras, sobre tudo o quanto ela contém, aprendendo que ela realmente é a palavra de Deus, né? Que ela é a palavra de Deus, né? Que você possa ter saído daqui edificado nessa noite, que você também que está nos acompanhando possa ter recebido esse estudo e que possa servir para a sua vida, né? Que você possa ter sido edificado em nome de Jesus. Vamos estar orando em nome de Jesus para terminarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, te damos graças, Senhor, mais uma vez, meu Pai, por ter nos dado o privilégio, ó Pai, de estarmos na Tua presença, Pai, por ter nos dado o privilégio, Pai, de podermos aprendermos da Tua palavra, meu Pai, que é a fonte de conhecimento, que é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado por mais essa aula, meu Pai, porque sabemos, meu Pai, que a Tua palavra é vida, meu Pai, que a Tua palavra é espírito, meu Pai, e que a Tua palavra possa nos edificar cada dia mais, que a Tua palavra possa alimentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, meu Pai, e que para que nós não venhamos, meu Pai, cair, meu Pai, em doutrinas erradas, para que nós não venhamos ser enganados, meu Pai, mas sim, meu Pai, que nós possamos combater, meu Pai, os falsos profetas, que nós possamos combater as falsas doutrinas, meu Pai, e para isso nós devemos aprender da Tua palavra, nós devemos buscar, meu Pai. Por isso, ó Deus, eu te agradeço mais uma vez, meu Pai, pela oportunidade de aprender mais um pouquinho da Tua palavra e das Escrituras. Deus querido, Deus amado, abençoe, meu Pai, esse irmão, essa irmã que nos acompanhou na live, os irmãos que se encontram aqui presentes, ó Pai, que nós possamos sair daqui mudados e transformados com o poder da Tua palavra. Deus nos acompanha até os nossos lares, nos leve com segurança e nos conceda uma noite abençoada de descanso, em nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima sexta, se assim Deus nos permitir. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Falando do reino. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula.